Paulo e Silas na prisão. Era suposto, se Deus é só Deus de Paulo e Silas, era suposto Paulo e Silas só saírem sozinhos. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todas as portas se abriram. Todas as portas das cadeias se abriram. Levaram 2 homens. Afinal não sabiam que estavam a levar chave para abrir porta para os outros. Quando se levantam contra você, estão a trazer chave para você libertar toda a tua família. Quando se levantam contra você, estão a trazer chave para libertar toda a tua casa. Eu estou a falar para alguém que acredita em milagre. Estou a falar para alguém que acredita em Deus. Estou a falar para alguém que acredita em Jesus. Estou a falar para alguém dessa geração. Eu acredito que a partir de hoje tua família está saindo para fora. Eu não sei se alguém pode gritar aleluia. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Fala, e a maldição se transformou em bênção. Essa é a nossa pregação no dia de hoje. Hoje eu não vou falar muito contigo. Hoje vou te ensinar um pouquinho e depois vou orar por ti. E quando eu orar por ti, mês de agosto te espera para você celebrar a grandeza em nome de Jesus Cristo. Mês de agosto te espera em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abre a tua Bíblia bem rápido no livro de Números. Números capítulo 23. Versículo 18 até 25. Antes de mim fazer a leitura, primeiro preciso vos explicar o que aconteceu propriamente. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, todos os outros povos ficaram conscientes, ou seja, se aperceberam do ocorrido. Viram ou se aperceberam de como Deus livrou o povo de Israel com mão forte. De como Deus livrou o povo de Israel com poder soberano. Então todos os outros povos ficaram atemorizados. Ficaram aterrorizados. Ok? Então esses outros povos, sempre que se apercebiam que o povo de Israel estava vindo na sua direção, fugiam. Alguns eram combatidos e perdiam a guerra. Outros ainda, sim, entregavam a terra de uma forma direta. O que aconteceu? Uma das vezes o povo de Israel estava a vir e então tinha um homem chamado Balaque. Esse homem chamado Balaque se apercebeu que o povo de Israel estava a aparecer, estava se aproximando da sua região. Então o que ele fez? Ele chamou um outro homem. Esse homem era considerado como profeta, sim, mas porém não tinha um posicionamento correto. Era considerado como um servo, mas não tinha um posicionamento correto. Esse homem era Balaão. Quando Balaque se apercebeu que Israel estava a aproximar-se, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele acreditava que tudo que Balaão amaldiçoava acontecia daquele jeito. Tudo que Balaão falava acontecia daquele jeito. Só que aconteceu um episódio muito sério. 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. Só que enquanto ele tentava amaldiçoar, Deus lhe mandava abençoar. Só que Balaque ficou tão chateado e disse: eu te chamei para amaldiçoar. Eu te chamei para que esse povo, sim, fosse amaldiçoado e não conseguisse vencer. Porém, o que estás a fazer é diferente. O que estás a fazer? Estás a abençoar em vez de amaldiçoar. Estás a abençoar em vez de amaldiçoar. Sim, e então a maldição virou em bênção. Em vez de amaldiçoar o povo, ele levou mais ainda ao povo. Sim, é por isso que eu queria te explicar isso antes de nós fazermos a leitura. Alguém está aqui nessa igreja? Vamos fazer a leitura em nome de Jesus para compreendermos. Diz aqui no livro de Números capítulo 23, versículo 18. E então Balaão respondeu a Balaque e disse: levanta-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? Versículo 20. Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar isso, não posso mudar isso. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles no meio deles, e se ouvem aclamações ao seu rei. Versículo 22. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as de boi selvagem, pois contra Jacó não valem encantamento. Ou seja, ele está a declarar: eu não posso fazer feitiçaria contra Jacó. Me mandaste chamar para fazer feitiçaria contra Jacó. Me mandaste chamar para fazer macumbaria contra Jacó. Só que contra eles não dá para fazer feitiçaria. Contra eles não há encantamento. Porque Deus é que está na frente e não eles. Quando você ataca eles, você está se metendo contra o Deus dele. Irmão, quem se levantou contra você vai ter que saber que você tem um Deus vivo em nome de Jesus Cristo. Eu disse, vai ter que saber que você tem um Deus vivo em nome de Jesus Cristo. As pessoas vão procurar outros homens para arranjarem forma para se levantar contra nós. Só que você não pode lutar, você não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou primeiro. Você não pode combater
quem Deus já lhe colocou há muito tempo no topo. Você não pode matar quem já se matou a si mesmo. Eu não sei se estou a falar para alguém nessa igreja. Por isso que Balaão está a olhar e está a dizer: olha, eu tentei, porque essa foi a segunda vez. Eu tentei, mas não está a dar. Sempre que eu vou lá para tentar amaldiçoar, tu a ouvir o contrário, nada, abençoa, porque se é abençoado. Irmão, você sabe o que é ter um Deus? Você sabe o que é o povo de Israel ser perseguido? Não. O que é os discípulos serem perseguidos por Paulo? E Deus está a aparecer para Paulo, está a lhe falar: Paulo, por que tu me persegues? É quando nós temos Deus no centro das nossas vidas. Quem disse que uma maldição que atinge todo mundo tem que nos atingir automaticamente? Não. Vamos estar aqui na igreja. Quem disse que alguma coisa que acontece lá fora também tem que acontecer conosco? Não. Nós temos que mostrar que nós temos um Deus poderoso. Nós temos que mostrar que nós nascemos debaixo da orientação daquele que nos chamou, daquele que criou os céus e a terra, daquele que está acima de tudo e todas as coisas, daquele que quando diz sim ninguém pode dizer não, daquele que quando abre ninguém pode fechar. Irmão, quando você tem Deus de verdade, podem ir até na Nigéria, podem ir aonde eles quiserem para procurar o melhor feitiço do mundo, não tem como te atingir, porque nós temos um Deus que está acima de tudo. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Continua a leitura. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor seu Deus está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Sim. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Deus. Ok? Agora todos dirão a respeito desse povo. Agora todos dirão, agora está a profetizar mais. Eles já são grandes, mas agora está a profetizar mais. O homem feiticeiro que vai embora amaldiçoar, veio fazer encantamento, veio fazer feitiço para matar o povo de Israel. Agora embora Deus está a lhe usar. Ou seja, aquele que é imundo, Deus está a lhe usar para abençoar o santo. Aquele que é pecador, Deus está a lhe usar para abençoar o santo. Irmão, você se preocupa muito quando se levantam para te perseguir. Não. Deus às vezes permite que essas perseguições cheguem até nós para lhes fazer entender que afinal existe mesmo um Deus nas nossas vidas. Enquanto isso não chegar até nós, eles nunca saberão que afinal de contas existe um Deus. Há pessoas que vão se converter, não é porque Deus lhe falou com ele diretamente, não. É porque ele veio te atacar, mas percebeu que você tem uma proteção que dinheiro não dá. Você tem uma proteção que, sim, sangue não dá. Tem uma coisa que está acima de todas essas coisas. E ele percebe, afinal eu já tenho um nível mais alto do feitiço, mas não consigo lhe atingir. Vou seguir o que ele tem. Quero o que ele tem. Isso aconteceu com Paulo. A Bíblia fala que um dia Paulo, sim, se depararam com um homem que adivinhava, fazia e desfazia. Ele olhou e viu que Paulo tinha uma dimensão muito alta. Disse: me dá o que vocês têm para mim vos pagar. Pedro até. E falaram: não, morre com o teu dinheiro. O que nós temos não se compra com dinheiro. O que nós temos se compra com o joelho no chão. O que nós temos é um Deus que morreu e ressuscitou, que nos deu. Alguém está nessa igreja? Toda a maldição que foi planejada contra a tua família vai acontecer ao contrário em nome de Jesus Cristo. Eu disse: vai acontecer ao contrário em nome de Jesus Cristo. Eu disse: vai acontecer ao contrário. Alguém pode bater forte palma para Jesus Cristo? Aleluia. Não é encantamento. Podem nos falar que nós estamos a pensar à toa. Somos pessoas que imaginam. Vivemos no mundo de fantasia. Vivemos sim como fadas. Não. Nós acreditamos em alguma coisa que eles não acreditam e eles nunca viram. Nós sentimos e vemos esse Deus. Nós vivemos esse Deus. Ninguém pode falar o que eles não viram, sim. Mas nós só comentamos aquilo que temos vivido continuamente. Eu não posso parar de orar porque eu sei que tem alguém que não consigo lhe ver, mas está a me escutar. Eu não posso parar de adorar porque eu sei que tem alguém que não posso lhe olhar nesse momento, mas ele está a me olhar. Esse é o Deus que nos protege. Esse é o Deus que quando ele fala ninguém pode falar ao contrário. Esse é o Deus que quando abre ninguém pode fechar. Esse é o Deus que nos chamou e que ninguém vai tirar isso das nossas vidas. Esse é o Deus que nos separou. Chamaram Pedro um dia no tribunal e lhe falaram: param de falar nesse nome. Se vocês continuarem a falar nesse nome, eu vou vos matar. Pedro levantou e disse: agora julgam vocês mesmos, mas vale obedecer a Deus ou obedecer vocês. Não vamos parar de falar nesse nome. Estamos prontos para morrer dia após dia. Estamos prontos para ser levados. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus. Esse é o princípio da bênção. Quando você está preso, esse é o princípio da bênção. Estás na maldição sozinho, mas não saia dela sozinho. Carrega mais pessoas. Um dia aconteceu isso no livro de Atos capítulo 16. A Bíblia fala que levaram Paulo e Silas. Sim, por que levaram Paulo e Silas? Paulo e Silas se depararam com uma mulher que adivinhava. E essa mulher começou a adivinhar. Depois chegou para Paulo e Silas e falou: esses são homens de Deus. Esses são homens de Deus. Esses são homens de Deus. Até que
Paulo um dia ficou chateado e não queria mais ouvir aquilo. O que é que ele fez? Orou por aquela mulher, lhe libertou e nunca mais falou aquilo. Só que aconteceu que depois dele lhe libertar, os donos daquela mulher se levantaram, pegaram Paulo e Silas, lhes apedrejaram e lhes meteram na cadeia. Lhes meteram na cadeia com o princípio de ficarem presos. Por quê? Porque pararam com a renda que eles tinham. Ou seja, aquela mulher era um mecanismo de trabalho para eles ganharem dinheiro. Quando eles viram que a mulher foi liberta, então ficaram chateados. Meteram Paulo e Silas na prisão. Meteram ou não meteram? Meteram ou não meteram? Meteram 2 homens na prisão. Só que esses 2 homens que eles colocaram na prisão não são iguais aos homens que já estavam lá na prisão. Porque esses 2 homens que eles colocaram na prisão encontraram outros homens lá na prisão. Porém, eles não são iguais como outros homens. Sim, a Bíblia fala que enquanto eles estavam na prisão, começaram a adorar, começaram a louvar, começaram a orar. E enquanto eles louvavam, a prisão se quebrou, a cadeia se quebrou. Só que aconteceu um mistério muito sério. O que aconteceu? O mistério que aconteceu foi o seguinte: a cadeia se quebrou, mas não era só para eles os 2 saírem. Entraram os 2, mas não era só para eles 2 saírem. Era para levar todo mundo que ali estava presente. A Bíblia fala que todas as portas, todas as cadeias foram abertas. Por causa de 2 homens, todas as cadeias foram abertas. Significa que você é o Paulo e Silas da prisão da tua família. Enquanto estás a sair fora, a tua família também está a sair fora. Estás a sair fora hoje, tua família está a sair fora em nome de Jesus. Aleluia! Sim! Levaram Paulo e Silas na prisão. Era suposto, se Deus é só Deus de Paulo e Silas, era suposto Paulo e Silas só saírem sozinhos. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todas as portas se abriram. Todas as portas das cadeias se abriram. Levaram 2 homens. Afinal não sabiam que estavam a levar chave para abrir porta para os outros. Quando se levantam contra você, estão a trazer chave para você libertar toda a tua família. Quando se levantam contra você, está a trazer chave para libertar toda a tua casa. Eu estou a falar para alguém que acredita em milagre. Estou a falar para alguém que acredita em Deus. Estou a falar para alguém que acredita em Jesus. Estou a falar para alguém dessa geração. Eu acredito que a partir de hoje tua família está saindo para fora. Eu não sei se alguém pode gritar aleluia. Aplaude bem forte para Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que os homens, as portas se abriram. Sabe o que aconteceu? O guarda olhou assim, pensou que todos fugiram, falou: vou se matar. Paulo lhe disse: homem, não se mata, estamos aqui ainda. Ele disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Imagina um guarda que prendeu o homem de Deus, agora já não quer mais ser guarda. Está a falar: o que é que eu posso fazer para ser salvo? A Bíblia fala que Paulo lhe disse: creia no Senhor e serás salvo tu e a tua família. O guarda que estava na porta foi embora salvo também com a família dele. Afinal levaram um homem que não é só homem, é chave para alcançar uma geração. Quando Deus quer nos levar para alcançar alguém, até no problema Ele nos leva. Como é que Paulo conseguiria alcançar aqueles que estavam presos e aquele que estava na porta? Se eles não fossem presos, às vezes para Deus te fazer alcançar alguém, te leva no problema como chave para abrir para aqueles outros. Quero vos falar de um homem. Pensaram que estavam a matar Jesus. Pensaram que estavam a crucificar Jesus. Olham para esse Jesus que está preso, estão a lhe matar, mas está embora libertar outro. Como assim está a libertar outro? Está a olhar para o homem no lado dele e está a dizer: não se preocupa, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Eu não sei se estou a falar para alguém nessa igreja. Existe um Deus que não precisa saber o que aconteceu ou deixou de acontecer. Quando Ele fala, é exatamente o que acontece. Mês de agosto para a tua vida é mês de grandeza em nome de Jesus Cristo. Eu disse: mês de agosto para a tua vida é mês de grandeza. Eu estou a falar para um povo de... Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus Cristo. Grita aleluia. Vamos lembrar de Elias. Elias está a lhes dizer assim, está chegando os profetas falsos de Balaão, está a lhes dizer assim: olha, vamos colocar um desafio. Vamos colocar um animal aqui e vamos meter lenha e você clama ao vosso Deus. Se ele fazer queimar isso, então eu vou me prostrar diante do vosso Deus. Agora, se eu conseguir fazer, meu Deus, fazer pegar fogo isso, então vocês têm que se prostrar diante do meu Deus. A Bíblia fala que eles começaram a orar. Começaram a orar a Balaão. Começaram a orar ao Deus deles. Começaram a orar. Não estava acontecendo nada. Só que Elias, quando chegou a vez dele, ele disse: olha, isso está muito seco, aumentam mais água. Começaram a molhar o animal para lhes mostrar que existe um Deus que está além do natural. Porque no natural com a água não acende. No natural com a água não acende normalmente, sim. Mas ele está a dizer: molham isso, metem mais água. Isso tem que ficar mesmo como se fosse uma lagoa. Meteram água. Até que Elias disse: oh Senhor, agora mostra para eles que só tu és Deus. Que só tu és Deus. A Bíblia fala que o fogo desceu e consumiu o holocausto, consumiu o animal. E todos os profetas de Balaão, de Baal se
prostraram diante de Deus e começaram a declarar: só tu és Deus, só tu és o Senhor. É exatamente isso que acontece. Às vezes precisamos sim, às vezes precisamos lhes fazer entender que nós temos mesmo um Deus verdadeiro. O facto de nós não se levantar, não falar, não quer dizer que Ele não opera. O facto de nós não querer exibir Ele, não quer dizer que Ele não opera. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente, igreja. Mês de agosto, Deus abre a tua vida em nome de Jesus Cristo. O negócio que você não conseguiu fazer, a empresa que você não conseguiu abrir, mês de agosto, haja princípio em nome de Jesus Cristo. Haja princípio em nome de Jesus Cristo.